Olá, gente, estamos aqui para falarmos sobre a segunda fase que vai iniciar dia 29 da novela Gênesis da Record. Você sabe que a nova fase vai começar a história de Abraão, né, com Sara. Aí nós vamos dar sequência aqui aos acontecimentos que vai ter, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, e espero que eles venham colocar, né, ser fiel no que está escrito na Bíblia, fora que eles acrescentam muita coisa, mas não importa, o que importa é ter o conteúdo lá também que está na Bíblia. Então vocês veem que o que está acontecendo na novela. Aí vocês que não sabem, sabe que Aram ele vai morrer, Terá ainda vai estar vivo. E aí depois que Aram morrer, aí diz aqui a Bíblia, e tomaram Abrão e Naor mulheres para si. Você sabe que Abrão tomou Sarai e Naor vai ser Milca, filha de Aram. O nome da mulher de Abrão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Aram, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá Abrão seu filho, e Aló, filho de Aram, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu eles de Ur dos Caldeus, a cidade atual, que ele está agora, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Arã. Então quer dizer, depois dessa fase, o que está previsto aqui segundo a Bíblia é isto. Então pelo que dá a entender, você sabe que na novela, na trama, Terá ele renegou seu filho, Abrão e Sarai. E pelo que está escrito aqui, que Terá tomou Abrão seu filho tal, e foram para a terra de Canaã. Então diz que, então nós podemos entender que vai acontecer algo na novela que eles vão ficar de bem, entendeu? Porque fala aqui na Bíblia que eles saíram da terra de Ur dos Caldeus juntos. Aí, com certeza depois vai entrar, né? Vai começar a história de Abrão. Aí você sabe que Deus vai se manifestar a Abrão, vai chamar ele e fazer promessa para ele. E é o pedido que Deus faz primeiro a Abrão. Capítulo 12 de Gênesis. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, o sobrinho dele, filho de Arã. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe cresceram em Arã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então quer dizer, Deus pediu para Abraão sair, né, de perto da família dele, da parentela, e ir para a cidade que Deus ia mostrar para ele. E como Abraão era obediente, obedeceu e saiu, né? Dando sequência aqui, passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquim, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente, a Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, a Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Aí dá sequência aqui, né, dizendo que Abrão, a cidade onde ele estava, teve fome. Aí ele desce para a terra do Egito, né? E diz a Bíblia que ele descendo lá, como Sara era muito bonita, né, segundo a Bíblia, era muito formosa à vista. Ele está falando que quando perguntar o que Sara era dele, era para falar que é irmã, para não matar ele e ficar com a mulher dele. Assim vai indo. Tudo isso tem que estar na novela, né? Eu creio que vai estar. Foram, claro, umas coisas que eles vão acrescentar, mas vai estar. Aí tá falando aqui, ó. Versículo 15 do capítulo 12 de Gênesis. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Aí já tomou Sara.
E fez bem Abraão por amor dela, e teve ovelhas, e vacas, jumentos, e servos, e jumentas, e camelos. Abraão só foi prosperando, como Deus prometeu. Feriu, porém, o Senhor Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó Abraão e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, minha irmã, de maneira que houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis que tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem a seus varões a respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, tudo que tinha. Aí, o rei lá do Egito queria ficar com a mulher de Abraão, e Deus já foi pesando a mão neles, né? Então, Deus só pelejando por Abraão, e Abraão só crescendo onde ele ia. Agora aqui no capítulo 13, Abraão volta ao Egito. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, a sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado e prata e em ouro. Tá vendo? Só prosperando, só abençoando Abraão. Agora diz aqui a Bíblia que vai chegar o momento aí da novela. É claro, vai ter isso também, porque está na Bíblia. Abraão e Ló separam-se, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e escolhes a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, escolheres, eu irei para a esquerda. Então diz a Bíblia que Ló já cresceu o olho, né? Lá nas áreas de Sodoma e Gomorra, porque era uma cidade, né, mais bonita, mais fértil e tal. Só que como Abraão não era ambicioso, ele escolheu, né, a terra de Canaã. E você sabe muito bem que o fim de Ló foi o quê? Deus prometeu, falou com Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão precisou orar por Ló, seu sobrinho, para que Deus tirasse ele de lá com vida, a família dele. Só que a mulher dele não vigiou, olhou para trás e virou uma estátua de sal, porque os anjos falaram para ela não olhar para trás, e ela olhou. Então, ele olhou para a cidade crescendo o olho e acabou sofrendo essa consequência lá na frente. E aí, aqui no capítulo 14, guerra de 4 reis contra 5. Vai ter também, né, na Bíblia. E nessa guerra, Ló vai ser levado cativo. Também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Gênesis 14, versículo 12. Né? Ele só teve consequência ruim, escolhendo o outro lugar bom pela ambição. Aí aqui, Melquisedeque abençoa Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Já naquele tempo, Abraão era fiel até no dízimo, por isso que Deus prosperava ele. Aí no capítulo 15, Deus promete a Abraão um filho, né? Todo mundo já sabe a história. Com certeza na novela vai ter muita coisa sobre Abraão e Sarai, porque de Terá, que não tem quase nada na Bíblia, eles fizeram uma grande história, imagine, de Abraão. Aí Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Gênesis capítulo 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tem dado semente, eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então, Deus não precisa de remendo. Deus falou, está falado. Se a pessoa não tem condições, ele vai prover condições para a pessoa ter aquilo. Abraão era avançado em idade, a sua mulher estéril não podia. Então, ele achou que o mordomo dele seria que o herdeiro dele seria o mordomo, mas o Senhor falou que não seria. Que seria um da semente dele. E no versículo 6, e creu ele no Senhor, e foi imputado isto por justiça. E disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus,
para dar-te esta terra para herdares. Quer dizer, tirou ele de Ur dos caldeus lá onde o pai dele Terá estava crescendo, estava com olho grande, ambicioso e tal, onde eles passaram muitas consequências ruins. Aí nós vamos agora, vamos dar sequência a esse capítulo. E disse-lhe ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me um bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os no meio, e pôs parte deles em frente à outra, mas as aves não partiu. As aves desciam sobre o cadáver, Abraão, porém, não enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto sobreveio, escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão, saibas de certo, que peregrina será tua semente em terra que não é sua. E servirosão e afligirosão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirei, depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, e boa velhice será sepultado. Quer dizer, aqui está falando aqui já mostrando para ele, prometendo que o povo ia servir uma nação 400 anos. E você sabe que é os egípcios, né? Que eles ficaram lá sendo escravizados no Egito 400 anos. Que até Deus, né, levanta Moisés e usa para libertar o povo de Israel do Egito. Aí aqui, ó, Gênesis capítulo 16, também com certeza vai ter lá na trama, na novela. Agar é dada por mulher Abraão. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não gerava filhos, e tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse a Abraão, eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura não terei filho dela. Então ouviu Abraão a voz de Sarai. Quer dizer, Deus prometeu que ia dar um filho para eles, por eles mesmos, deles mesmos, mas se precipitaram, e Sara se precipitou e pediu para ele ficar com uma serva dela. E ele ficou, e eles tiveram um filho, né, Ismael, né? E diz a Bíblia que como Agar gerou, ela começou a humilhar, ela começou a desprezar a Sara. E diz a Bíblia que Sara pegou e mandou Abraão mandar a mulher embora. Aí diz aqui, ó, capítulo 16, versículo 16, a partir do 15. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome de seu filho, que tivera Agar, Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Agora aqui Deus já vai mudar o nome de Abraão, isso com certeza vai ter na novela. Gênesis capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então tá vendo aqui, Deus sempre se manifestando para Abraão, falando com ele, confirmando as promessas e etc. Vamos ver aqui onde a gente continua lendo. Aqui Deus está falando para ele, né, que era o concerto que havia entre eles, que era para fazer aqui, versículo 9, disse Deus a Abraão, tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardarás entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Esse seria o concerto. Aqui vamos ver já para... Peraí, nós não lemos onde Deus mudou o nome. 17:5. Gênesis capítulo 17:5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis sairão de ti. Olha a promessa grande, hein? E aqui vamos para quando Deus muda o nome de Sarai. Tudo isso aqui com certeza vai ter na novela. Deus muda o nome de Sarai. Gênesis capítulo 17, versículo 15. Disse Deus mais a Abraão, a Sarai sua mulher, não chamarás mais o seu nome Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho. E abençoarei, e será mãe de nações, rei de povos sairão dela. Por que aqui está falando que reis e povos sairão dela? Porque Sara vai ter, né, Isaac. E de Isaac vai sair
Jacó e Esaú. E aí vai frutificando, etc. Aí vamos agora... Vamos dar sequência aqui ao capítulo 18. Quando 3 anjos aparecem a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Maré, estando ele sentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. Ele levantou seus olhos e olhou, eis 3 varões estão em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao encontro. E inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes a vosso servo. E disseram: Assim fazem como se tem disto. E Abraão apressou-se em ir ter com a Sara a tenda e disse-lhe: Amassa-te 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Então quer dizer, aqui Abraão estava conversando com os anjos, mas pelo visto ele não percebeu que eram anjos, porque os anjos apareceram para ele em forma humana. E eles foram lá para dizer que Sara ia dar à luz a um filho, ia engravidar de um filho e tal. E ela estava na tenda. Vamos dar sequência aqui. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E vieram Abrão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abrão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. Ela temeu e não assumiu que deu risada, duvidando da promessa que os anjos estavam fazendo a Abraão para ela. Ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. Aí Deus já faz aqui a promessa a Abraão, que ia destruir Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão que o faço? Quer dizer, o Senhor ia revelar, mostrar para ele o que ia fazer. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão que acerca dele tem falado. Tá vendo? Deus já sabia, já conhecia que Abraão era fiel e ia também ensinar os filhos dele a serem fiéis a Deus. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei com efeito se tem multiplicado, segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. Aí aqui vem onde Abraão vai interceder, vai orar por Ló, né? Porque só Ló estava lá, porque foi a cidade que ele escolheu, né? Com olho grande, ambicioso, e foi essa a cidade que seria destruída por ser tão pecaminosa. Gênesis capítulo 18, 23. Abrão intercede com Deus pelos homens. E chegou-se Abrão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-las também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faça justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E foi Abraão, né, insistindo até chegar a essa quantidade. Gênesis 18, 32. Disse mais: Ora, não sei o Senhor, que ainda só esta vez falo. Se porventura se achar ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar com Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Aí vai dando sequência, né? Aí os anjos visitam Ló, né? E vamos dar sequência aqui. Gênesis capítulo 19. Como Deus atendeu a oração de Abraão. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta da cidade.
E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Já reconheceu, né, que aqueles homens eram diferentes, era sobrenatural, era espiritual. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em cada casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e irei vosso caminho. Eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou, quer dizer, lutou com eles muito, insistiu, e vieram com ele entrar na sua casa, e fez-lhe banquete, cozeu bolos, sem levedura, e comeram. E antes que deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e clamaram a Ló e disse-lhe: Onde estão os varões que te vieram esta noite? Traze-os fora, para que o conheçamos. Então saiu Ló à porta e fechou após a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram o varão. Fora vô-las trarei, e farei delas o que bom for aos vossos olhos. Somente não façais nada a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Quer dizer, ele preferiu entregar as filhas dele para os homens lá fazer o que quiser do que os varões. Mas aqueles homens eram sodomitas, ele queria os homens, ele queria os anjos que apareceram para Ló em forma humana, para tirar ele dali, para levar ele dali, atendendo a oração de Abraão. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre ele o varão Ló e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo a casa e fechar a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos têm nessa cidade. Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-la. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, como zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, que aqui estão, para que não pereçais na injustiça dessa cidade. Agora vamos aqui já para o fim. Vamos para o versículo 21 do capítulo 19. E disse-lhe: Eis aqui tenho aceitado também este negócio, para não derribar a cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque não poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, que ele pediu para ir para outra cidade, né? Perto. Aí aqui vai já a destruição de Sodoma e Gomorra, versículo 24, capítulo 19 de Gênesis. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades, o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Os anjos haviam avisado, né, que não era para olhar para trás. Aí vai acontecer mais um acontecimento, que Abraão vai negar de novo que será sua mulher, aqui no capítulo 20, né? Quando ele partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito que Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque rei de Gerar e tomou a Sara. Tá vendo? Tem isso aqui. Aí vai ser mais uma pessoa que vai ser castigada, e Deus ainda não vai permitir que esse homem fique com a mulher de Abraão, e vai castigar, ele vai temer e vai reclamar com Abraão. E aí Abraão vai falar aqui o que dá para nós entender, que realmente Sarai era meia irmã dele, porque ele teve com outra mulher, porque o pai dele teve ela com outra mulher. Aí aqui, ó, no capítulo 20, versículo 9. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: Porque dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E, na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe.
e veio a ser a minha irmã. Então aqui já está acontecendo, né? Já está falando que ela era filha de outra mulher que o pai dele teve com outra pessoa. Aí aqui, ó, no capítulo 21, já fala do nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, porque o Senhor é fiel e cumpre com as suas promessas. E fez o Senhor a Sara como tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que ele nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Então, aqui se cumpriu a promessa de Deus, sempre Deus sendo fiel com Abraão, guardando ele, a esposa dele e abençoando. E aqui no versículo 14 do capítulo 20, tem um despedimento de Agar e Ismael, né? Porque, como eu disse, Agar estava humilhando Sara, né? Porque tinha Ismael, etc. Então, Sara mandou embora. E aqui no versículo 22 do capítulo 21, Abimeleque faz um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, o príncipe do seu exército, falou com Abraão e dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não me mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz me farás a mim, e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isso, e também tu não fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu a Abimeleque, e fizeram ambos conselho. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiros do rebanho, e Abimeleque disse a Abraão: Para que aqui estão 7 cordeiras que puseste à parte, disse: Tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, o príncipe do seu exército, e tomaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abrão na terra dos filisteus muitos dias. Aqui no capítulo 22, Deus manda Abrão matar seu filho Isaque. Vocês conhecem a história, né? Com certeza isso aqui vai estar também lá na trama, na novela. Deus vai mandar matar seu filho Isaque, seu único filho. E tem que ter muita fé, né? Porque ele não podia ter filho. E o filho da promessa que Deus concede para ele cumpre, ele vai ter que entregar de volta para Deus. Mas ele era tão fiel e temente a Deus e provou que amava mais a Deus do que tudo, que entregou. Né? Então você já conhece a história. A história de Abraão é muito grande. No capítulo 23, fala sobre a morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Esses foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Criate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Então, aqui, né, Abraão faz a lamentação e tal. Depois se levantou Abraão diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão da sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E respondeu os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, meu senhor, príncipe do Deus, és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar o teu morto. Então levantou Abraão e inclinou-se diante do povo na terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto diante da minha face, ouvi-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Maquipela, que tem no fim do seu campo, que mande pelo devido preço, em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron estava no meio de filhos de Et, e respondeu Efron, Eteu Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-nos, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo, dou sepultura do teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo eu darei. Toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. E aqui, capítulo 24, Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Aí você sabe a história também, né?
E era Abrão, já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abrão em tudo. E disse a Abrão, seu servo, o mais velho da casa, eu tinha um governo sobre o que possuía. Põe agora a mão sobre a tua coxa, para que eu faça jurar pelo Senhor Deus do céu e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio dos quais eu habito, mas que irás a minha terra e a minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho. E disse-lhe o servo, porventura não quererás seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão disse-lhe, guarda-te, que não faças lá tornar meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo, a tua semente dará esta terra, ele enviará o teu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Então você sabe da história que Deus proveu, preparou Rebeca, né? E ela foi esposa de Isaac. E diz a Bíblia que Rebeca também não podia ter filho, né? Rebeca também não podia ter filho. E diz a Bíblia que, sabendo Isaac que ela não podia ter filho, orou insistentemente, e Deus abriu a madre dela, né? Abriu a madre dela. E ela gerou, né, Esaú e Jacó, né? Então, aí vai indo a história de Abraão. E aqui no capítulo 25, Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. Creio também que essa parte vai ter também na novela, né? E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou-lhes Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque, Suá. Então aqui foi tendo os filhos, né? E as gerações dos filhos que ele teve com Quetura. E no versículo 5 do capítulo 25 de Gênesis, porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Foi o primogênito dele, né? Filho da promessa, deu tudo para ele. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre, Gênesis capítulo 25, 8. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, quer dizer, onde ele comprou para enterrar a mulher dele, Sara, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente de Maré. O campo que Abraão comprara, aqui já está falando, filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Então aqui finaliza, né? E depois vai chegar outra história, né? De Esaú, Jacó e tal, não sei se vai passar na novela, mas aqui finaliza a história de Abraão. Deus abençoe vocês que ouviram, você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe. Com certeza tudo isso vai passar na novela, ainda que eles acrescentem alguma coisa, mas isso aqui é a segunda fase que vai passar na novela segundo a Bíblia. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, permitindo Deus.